FTFM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. A doença renal crônica é silenciosa, mas tem mudado a vida de milhares de brasileiros. No Tocantins, pacientes enfrentam uma rotina marcada por hemodiálise, viagens e muita força de vontade para continuar vivendo. Agora você vai conhecer histórias de superação e entender a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde dos rins. Confira a reportagem especial de Cláudia Urquiza. No Tocantins, centenas de pessoas travam uma batalha silenciosa todos os dias, a luta pela vida contra a doença renal crônica. É uma rotina marcada por diálises, esperança e muita força de vontade. Hoje, você vai conhecer duas dessas histórias e saber como o Ministério Público do Tocantins atua para garantir os direitos desses pacientes. Jardel Pereira mora em Bom Jesus do Tocantins, tem 44 anos e é paciente renal há quase 4 anos. Ele relata como descobriu a doença. Faço hemodiálise há 4 anos, agora em dezembro. Eu era funcionário público, né, do município de Bom Jesus do Tocantins. Aí eu adoeci em 2021, já no finalzinho do ano. Aí vim para HGP, fiquei aí internado uns 21 dias, depois recebi o diagnóstico de problema renal crônico. Até então, eu não sabia que eu tinha esse problema e vinha acarretando algumas coisas na minha saúde, mas eu fiz os exames antes, não detectou e quando veio foi de uma vez. João Batista, de 42 anos, pai de 3 filhos, também vive essa realidade. Ele conta que chegou a fazer o transplante, porém teve que voltar para a hemodiálise. Eu fiz em Goiânia o transplante, tem 5 anos que eu fiz o transplante, aí deu rejeição. Nem cheguei a sair do hospital não, antes de eu sair do hospital já rejeitou. Coloquei o nome primeiramente em São Paulo, né? Passei 2 anos e pouco em São Paulo e transferi para Goiânia, né? Aí quando eu estava em Goiânia foi rapidão, saiu. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas vivem com algum grau de comprometimento renal no Brasil. Conversamos com o médico nefrologista Antônio Amadeu, que atua na Fundação ProRim em Palmas e fala mais sobre o assunto. O estado do Tocantins todo deveria ter mais ou menos 1.500 pessoas fazendo diálise. Não tem isso, fazendo diálise. Se a gente for ver, nós temos mais ou menos 800 pessoas em terapia renal substitutiva no estado. E o restante? Ou está para chegar, mas nunca vai chegar. É que 10% da população tem doença renal crônica em um de seus estágios. Então, se o Tocantins tem 1,5 milhão de habitantes, nós temos 150 mil pessoas no estado com doença renal em algum dos seus estágios. E a gente vai ver que tem só 750 pessoas fazendo diálise. A doença renal é irreversível e progressiva. Não tem como esses 150 mil pessoas terem sido curadas da doença renal. 150 mil pessoas vão morrer por causa de doença renal. O gerente regional da Fundação ProRim, Jonas Correa, conta quantas pessoas são atendidas hoje no Tocantins e que tipo de suporte a ProRim oferece a esses pacientes. Em Palmas são atendidos em torno de 350 pacientes na terapia renal substitutiva, em Gurupi 120. A Fundação ProRim tem nas suas clínicas nutricionista, assistente social e psicólogo. Então o paciente ele além de ser atendido por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele conta com esses 3 profissionais para que ele seja atendido com relação a esses prováveis problemas que ele possa encontrar, né? Emocional, social e nutricional por conta da mudança na rotina e as suas restrições alimentares em decorrência da doença renal crônica. Para garantir o direito ao tratamento, o Ministério Público do Tocantins tem atuado de perto, cobrando estrutura, medicamentos e suporte adequado aos pacientes. A promotora pública Araína Cesária D'Alessandro explica as ações do órgão nesses casos. O Ministério Público na Defesa da Saúde ele atende primordialmente de 2 maneiras, através de demandas individuais
em que o cidadão ou seu representante legal procura a promotoria de justiça e vai ser instaurado um procedimento administrativo tentando a solução daquela demanda, né? Então vamos oficiar ao Estado e ao município para saber o que está sendo feito em relação àquele paciente, por que as medidas não foram tomadas a tempo. Se conseguirmos essa solução administrativamente, nós arquivamos. Não conseguindo, nós propomos uma ação civil pública individual. Nós também atuamos, e essa é a atuação prioritária, de maneira coletiva, universal. Temos diversas ações coletivas em defesa da saúde no estado de Tocantins. Em relação a essa política do paciente da doença renal crônica, nós temos uma ação civil pública em Araguaína, que engloba toda a região macronorte, já bastante antiga, e uma outra aqui também na comarca de Palmas. A promotora explica ainda quais são os princípios do SUS que visam garantir atendimento aos pacientes renais crônicos. O SUS ele é pensado em garantir, se não um tratamento na cidade do paciente, ao menos um tratamento regionalizado. E, infelizmente, a realidade desse paciente não é essa. Então, muitas vezes, ele tem que deixar a sua família, deixar toda a sua rede de apoio para conseguir uma vaga em outro estado. Em relação aos princípios do SUS, eu falei da regionalização, mas o outro, que é o mais recente princípio do SUS, incluso lá na Lei Orgânica do SUS, que é 8080 este ano, é a da humanização. Então, regionalização e humanização são princípios que tocam muito a esses pacientes, porque a gente entende que não é um tratamento humanizado, um tratamento em que o paciente tem que se deslocar do seu local a uma longa distância e permanecer durante muito tempo. A doença renal crônica se desenvolve em silêncio, mas seus efeitos podem ser graves e permanentes. Cuidar da alimentação, controlar a pressão e fazer exames de rotina são atitudes que fazem a diferença. Cláudia Orquiza para o Repórter Calango.